Vamos lá, boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso encontro dessa noite. Sejam todos bem-vindos. Tá? Então, gente, vou passar os nossos recadinhos, como toda semana, bem rapidamente, tá bom? Então, lembrando do nosso plantão de atendimento, quem quiser, quem precisar passar, só chegar sempre meia hora antes do início das palestras. Todos os dias nós temos as palestras e às sextas-feiras, às 20 horas, nós temos o trabalho com dependência química, tá? Acho que todos já conhecem. Se alguém souber de alguém ou se um de nós estivermos passando pelo problema, pela dificuldade, é só chegar aqui às sextas-feiras à noite, tá bom? Às 20 horas. E o primeiro ano do curso já teve início, mas até o dia 7 de março ainda dá tempo de fazermos as inscrições, quem ainda não fez. Então, também é só passar pelo plantão, tá bom, gente? É às quartas-feiras o primeiro ano. Lembrando que todo segundo sábado do mês, de cada mês, a gente entrega cestas básicas para as famílias carentes. A gente continua contando com a colaboração de todos, com gêneros alimentícios, né? Então, esse mês, gente, nós precisamos de leite em pó, arroz, óleo e açúcar. Qualquer tipo de alimento é bem-vindo, né? Mas preferencialmente esses 4 itens que esse mês nós estamos precisando mais. E agradecemos a colaboração de todos. Tá bom, gente? Então, acho que é só, né? Então, a gente vai agora, vamos nos preparar. Obrigada. Então, vamos procurando na cadeira uma posição confortável, onde nós possamos estar mais relaxados e assim, dessa forma, podermos nos sintonizar com todas as energias, os fluidos e todo o envolvimento que podemos sentir e receber desses amigos nossos, amigos tão queridos que nos recebem em esta casa, abraçando, envolvendo a cada um no momento que nós chegamos e adentramos a casa. Mas para que possamos receber o conhecimento, toda essa energia, todo esse aconchego que os nossos amigos nos trazem, é importante que nós nos disponibilizemos, sintonizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com esses amigos. Então, nós vamos mentalizando a figura do nosso querido Mestre Jesus, com toda aquela paz, com toda aquela luz que ele irradia, e vamos sentindo que essa luz vai nos envolvendo como se fosse uma pequena nuvem que nos envolve e que pouco a pouco vai nos tranquilizando, acalmando o nosso coração, a nossa mente. E nós vamos, com o pensamento voltado ao Mestre, nós vamos pedindo a Ele que esteja conosco durante toda a palestra, para que assim, de coração e mente abertos, nós possamos captar tudo aquilo que nós necessitamos, tudo que for melhor para nós. Então, que a palestra possa decorrer na paz e na tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós temos o nosso companheiro Amir, que vai discorrer aqui a palestra, né? O tema é Aprendizados da Vida, do texto do Momento Espírita, né? Então, que você seja muito feliz, hein? Obrigado. Boa noite. Todos bem?
Saudade de vir aqui, né? Faz um tempinho já que a gente não vem. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. A lei é de progresso. E o progresso pressupõe aprendizado, né? Aprendizado físico, aprendizado espiritual, aprendizado material, intelectual, aprendizado de todas as formas. E o mundo, se nós, da mesma maneira com que nós estamos sujeitos à lei do progresso, o mundo também está. Os mundos também estão. E se nós formos pensar no nosso mundo, na Terra, desde a antiguidade, desde quando nós, desde as poucas informações que nós temos aí da pré-história, da história antiga, até os dias de hoje, nós vamos ver que esse progresso é vertiginoso. É um progresso assim que se você pudesse imaginar, por exemplo, né, há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, que você andaria com um telefone no bolso, nem dava para imaginar, porque o telefone tinha que ter um fio. Um telefone no bolso que você falaria com uma pessoa que está lá no Japão, veria ela, mandaria uma mensagem instantaneamente e ainda poderia assistir televisão, ver vídeos, fazer o que você quisesse. Isso é só um exemplo, né? Talvez um dos exemplos mais gritantes aí dos nossos avanços. Ele começou lá, nos primórdios, lá com o homem tentando se proteger das intempéries ali da natureza, do sol, da chuva, do frio, do próprio calor. Com a invenção da roda, com a descoberta do fogo ali, dos utensílios, das armas ali que permitiram caçar, uma série de coisas aí que hoje é até difícil para a gente imaginar como deveria ser viver numa fase como essa, né? E não faz tanto tempo, a gente ainda tinha ideias muito tortas acerca do universo, acerca de nós mesmos. Por exemplo, há poucos séculos aí se acreditava que a Terra era o centro do universo, né? Que o universo se localizava em torno da Terra e que se os navios fossem navegando, uma hora eles iam cair num buraco ali e sei lá o que ia acontecer, né? Se a gente pensar no conhecimento como Kardec concebeu, né? Uma boa forma de pensar no conhecimento é você pensar nele como ciência, como filosofia e como religião. É uma forma bem abrangente, que abrange bastante coisas. Esses progressos todos dos quais nós estamos falando se deram nas 3 linhas, né? A ciência progrediu demais, aí a mais gritante delas. O pensamento religioso também não dá para negar que progrediu muito, porque há muito pouco tempo atrás nós só conseguimos imaginar um Deus qual se fosse um juiz impiedoso, inflexível, que estaria ali sempre, talvez não tão disposto a nos ajudar, mas sempre disposto a nos condenar ao que nós acreditávamos na época ser um inferno eterno, ser uma eternidade de tormentos, né? Como se a justiça perfeita de Deus pudesse conceber uma pena que extrapolasse infinitamente a pena, né? Como se a gente pudesse aí viver 80, 90 anos de uma vida mal vivida, que sempre tem erros e acertos, né? Ela não pode ser só de erros, e a pena resultante desses erros pudesse extrapolar infinitamente a pena a ponto de nos acometer pela eternidade. Então nós fomos progredindo e tudo, progressos também na área da filosofia, né, na área do direito, em todas as áreas. Mas apesar desses progressos, você nunca teve tanta facilidade de se comunicar com alguém que está do outro lado do mundo, mas também nunca se viu pessoas tão próximas fisicamente, muitas vezes comendo numa mesma mesa, e ao mesmo tempo tão distantes. Cada uma no seu tablet, cada uma no seu celular, cada uma no seu mundinho ali particular, que concebido de uma maneira que ela queira. Da mesma maneira, você nunca teve tanta facilidade para produzir a comida, para produzir o alimento, para máquinas que fazem praticamente tudo sozinho, na agricultura, na própria pecuária, e talvez nunca se tenha visto a fome do outro com tanta naturalidade, né? Talvez ver o outro com fome, ver uma pessoa jogada na rua, morrendo de fome, não sei se algum dia a gente foi a gente como sociedade, não estou falando das individualidades, tão insensível a isso, como se isso fosse uma coisa que realmente tivesse que ser assim. Nós avançamos
no sentido ético geral, em muitas coisas, fizemos aprendizados, como, por exemplo, o aprendizado do meio ambiente. Você encontra pessoas que reciclam lixo, você encontra pessoas que, por exemplo, não são capazes de comer uma comida. Eu não estou dizendo que isso seja uma coisa ruim, né? Eu acho que o vegetarianismo é uma coisa boa, embora eu não seja. Mas muitas pessoas que não se dispõem a comer ali um verme, um molusco, alguma coisa, acham a coisa mais natural do mundo ver um homem puxando uma carroça cheia de papelão nos dias de hoje. Que é uma coisa que queremos que a gente deveria se envergonhar, né? De você estar passando com o carro. Hoje mesmo passei por essa experiência. Eu estava atravessando uma rua e tinha um homem passando com a carroça dele lá cheia de papelão, como se fosse um animal, né? Assim, não que o animal também deva fazer esse tipo de esforço, mas o homem também não deve. E os carros ali, em vez de procurar, pelo menos não piorar a vida dele, os carros ainda buzinavam porque por causa dele ainda tinham que fazer mais uma manobra ali. E aí eu fiquei pensando, né? Como a gente vem pensando no tema que a gente vai falar à noite, você fica o dia inteiro meio que pensando nisso, e eu fiquei olhando, eu falei, nossa, ao mesmo tempo a gente aprendeu tanta coisa e não enxerga outras, né? Outras que estão na nossa cara mesmo, assim, que não precisa nem ser muito sensível para entender. Bom, mas de qualquer maneira, assim como o mundo teve, como a humanidade teve, nós como individualidades, como indivíduos, como espíritos, também temos fases de aprendizado, e é disso que fala o nosso texto. Nós temos aprendizados que são transitórios, ou seja, que a gente esquece a cada vez que desencarna e depois precisa refazer, e nós temos os nossos aprendizados que serão perenes, que serão para sempre. Por exemplo, uma criança, né? Uma criancinha quando nasce ali, ela tem na figura dos pais alguma coisa como se representasse a figura de Deus. Deus ainda para nós, na fase adulta, né? Ainda é uma coisa muito abstrata. Se ele é uma coisa muito abstrata para nós como adultos, como criança é impossível pensar num Deus imaterial para nós. E a humanidade estava nessa fase quando Moisés, por exemplo, se esforçou tanto para trazer ali o monoteísmo para nós, de uma maneira um pouco mais correta ali. Para nós era inimaginável. Como é que você vai pensar num Deus que tem que ser adorado em espírito e verdade, e não num templo físico, num altar com sacrifícios e com... É difícil, né? Até hoje é difícil imaginar, pensar na figura de Deus. O mais próximo que nós temos aí para simbolizar Deus na nossa vida é a figura do Cristo. De uma maneira análoga, a criança, quando é pequenininha ali, quando está fazendo seus primeiros passos, ela vê nos pais aquela figura que lhes traz, ao mesmo tempo, a noção de submissão, né? A necessidade da disciplina, de ser disciplinado, muitas vezes até castigado, punido por alguém, mas para que aprenda a fazer o certo, e ao mesmo tempo protegido. A cada encarnação a criança vai fazendo esse aprendizado. Né? A cada encarnação. Por isso também nos mundos mais evoluídos a nossa infância é um pouco mais curta, né? A gente faz esses aprendizados de uma maneira mais rápida. E a gente pode também, com isso, viver uma vida mais longa e não ter que fazer isso tantas vezes. Mas isso a gente vai conseguir daqui a algum tempo. Um jovem, por exemplo, né? O jovem ele passa por certos conflitos de aprendizagem. Né? O texto não toca propriamente nesse detalhe do jovem, mas o jovem convive ao mesmo tempo com uma sensação de onipotência, de que os perigos e nada pode atingi-lo, e ao mesmo tempo de insegurança quanto à sua própria aparência, quanto à sua própria capacidade de ser aceito no seu grupo, onde ele frequente. Ele vive esse conflito de ao mesmo tempo ter que se afirmar, ter esse sentimento de onipotência e ter essa fragilidade que o torna inseguro muitas vezes. Insegurança que muitas vezes, essa necessidade de afirmação faz com que ele até negue um pouco a autoridade dos pais. Porque para eu poder ser, né, pensando na cabeça ali do jovem, né, para ele poder ser alguma coisa, ele precisa meio que negar a autoridade do pai ali, ele precisa meio que supor que o pai e a mãe não sabem nada para ele poder desenvolver um pouco a personalidade dele. É ali, né, nos 13, 14 anos, que ele realmente vai começar a tomar posse do que ele é como espírito, né, do que ele é como fruto ali
de todas as suas reencarnações. E nessa fase, pode voltar no meio desse aprendizado todo, até alguma coisa ruim que possa ter do passado, em relação aos familiares, em relação aos amigos, né? Aí fala assim, nossa, é por isso que todo adolescente vira, o pessoal chama de aborrecente, né? Não gosto muito disso, mas o pessoal sempre fala. Todo mundo com 13, 14, 15 anos vira aborrecente, porque aí não quer mais saber dos pais. Não é. É que esse retorno, às vezes, traz uma certa angústia para a pessoa. Esse retorno do que pode ter acontecido no passado. Pode ser que não seja isso, pode ser simplesmente a rebeldia dele. Mas pode ser um retorno do passado. E para que isso seja transposto de uma maneira saudável, é preciso que nessa fase o amor dos pais e o amor pelos pais já esteja instalado. Né? É a mesma coisa com o computador, né? Se o vírus chega e o antivírus não está instalado lá, ele pode ser prejudicado. É a mesma coisa. Se nessa fase da adolescência o amor e os ensinamentos que nós temos que dar, pelo menos de alguns rudimentos de religião, né? Alguns rudimentos de devoção a Deus, que nós temos que dar para as crianças, não estiverem instalado, essa criança pode ter problemas. Então, quando muitas vezes nós escutamos as pessoas falarem, eu não ensino religião nenhuma para o meu filho, para a minha filha, porque eu quero que ele escolha quando ele crescer. Só que aí a tendência dele é não escolher nenhuma. Porque a semente não foi plantada na hora da semeadura. Então não tem o que germinar quando ele cresce. Né? É preciso que porque a vida vai chacoalhar essa semente. Né? A vida vai chacoalhar essa planta, vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir o sol, vão vir uma série de coisas. Os terrenos mais pedregosos. E se a semente que tinha que ter sido plantada no começo, para que ele faça esse aprendizado de uma maneira gradativa e possa florescer na adolescência, na juventude, não estiver plantada, isso pode ser um problema. Nem que ele troque de religião, que ele troque de doutrina depois, não tem problema nenhum. Aí ele é livre realmente para fazer o que quiser. Mas alguma coisa nesse sentido tem que ser instalada na infância. Não é uma questão de catequizar ninguém, de fazer lavagem cerebral em ninguém, mas sim de semear as ideias de um ser superior, de qual é o nosso verdadeiro lugar no universo. Isso praticamente todas as religiões dão. Né? E aí quando ele cresce, ele pode escolher o que ele quer fazer. E aí a gente chega na fase adulta, né? Que é a fase da construção, a fase da consolidação do que começou a ser plantado na infância, do que começou a nascer ali, a desabrochar na juventude. Na fase adulta nós temos que consolidar esses nossos aprendizados. Né? E nessa fase adulta muitas vezes aparecem realmente as provas mais difíceis. Você pode ser surpreendido, por exemplo, por uma necessidade de trabalho que não é aquela que você desejava. Eu posso descobrir aos 20, 22 anos que eu não vou conseguir trabalhar naquela área que eu queria desde criança. Ou por razões financeiras, ou por impossibilidade de cursar alguma coisa alguma formação que aquela carreira exige, enfim. Eu posso ser surpreendido por essas coisas. Eu posso ser surpreendido por uma saúde que comece a se revelar frágil. Né? Eu posso ser surpreendido por uma família difícil, que vá se revelando difícil aos poucos e que vá testando o meu orgulho, vá testando o meu egoísmo, que vá testando tudo isso. E é aí que começam as construções, né? Já falava lá no Evangelho, lá na Bíblia já falava que a pedra rejeitada será a pedra angular da construção, ou seja, aquelas coisas que nos parecem mais difíceis, que nos parecem mais angustiosas, são aquelas que possibilitam as nossas construções que vão durar mais tempo. Que não são as construções do hoje, são as construções do para sempre. Né? E raramente isso é agradável aos sentidos. Isso é um aprendizado importante. As coisas que nós temos que fazer, que nós devemos fazer pelo nosso próprio bem, como seres eternos, como seres imortais, raramente é agradável aos nossos sentidos físicos, porque eles ainda são grosseiros nessa fase que nós estamos. Isso nós estamos incluindo o fumo, a bebida, o excesso na comida, o excesso na área da sexualidade, a falta de cuidado com o corpo físico. Né? Algumas dessas coisas, todas que nos fazem mal, são agradáveis aos sentidos, mas não nos convém.
apóstolo Paulo dizia isso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não posso me deixar escravizar por nenhuma delas. E eu posso ficar escravo da comida, eu posso ficar escravo dos meus vícios, eu posso ficar escravo das minhas ideias pré-concebidas, da minha necessidade de ter razão. E ficar livre de todas essas coisas que nos escravizam são aprendizados lentos, gradativos. Lentos demais. Nós vamos falar mais um pouquinho mais para frente sobre isso. E aí depois pode vir... no livro Nosso Lar, a gente falou de uma família que possa testar o seu egoísmo. Todo mundo aqui leu Nosso Lar? Talvez nem todos tenham lido. O André Luiz, ele foi lá para o Nosso Lar, né? E ali ele teve a oportunidade de receber algumas visitas da sua mãe, que estava em esferas superiores. E aí ele perguntou do pai, falou, e o pai? Falou, olha, seu pai ainda está nas regiões inferiores, meu filho. E se eu não me engano, ele tinha morrido antes do André Luiz. Ainda está chafurdando lá nas regiões inferiores. Me corrija, tá? Se eu estiver errado aí, porque faz tempo que eu li. Vê se é isso mesmo. E aí ele ainda está chafurdando lá nas regiões inferiores, com as nossas duas irmãs. Essas duas irmãs que ela se referia eram as duas amantes do marido. Alguém aqui está pronto para tratar as duas amantes do marido, não é nenhuma só, como irmãs e de recebê-las como filhas? Dorme com um barulho desse, hein? Então, olha só o que é o verdadeiro amor. Como o verdadeiro amor tem patamares. Para nós, nessa escala aqui que nós estamos, a gente já acha que é amor suficiente a gente não dar na cara da amante do marido. A gente, eu não dei na cara dela, eu sou um ser superior. Quando a gente ficar um pouquinho mais superior, além da gente não dar na cara dela, a gente vai conseguir até perdoar. Meio assim ainda, né? Xingando e tal. Um pouquinho mais superior, a gente vai conseguir orar por ela. Um pouquinho mais superior, eu diria muito, a gente vai fazer como a mãe do André Luiz. Né? Fala assim, olha, eu quero ajudar seu pai. E aquelas duas que receberam promessas, muitas dele na nossa vida, promessas que não foram cumpridas e corações machucados sabem cobrar muito bem suas dívidas, né? Quem já trabalhou em desobsessão sabe bem disso. Corações machucados cobram muito caro, muito bem as suas dívidas. E ela falou pro André Luiz, ela falou, eu não vou conseguir ajudá-lo sem ajudar também a elas. Então receberei as duas como filhas e vou resgatar os três. Ele vai ser meu marido de novo e elas vão ser minhas duas filhas. Agora, que temperamento você acha que essas duas vão ter? Renascendo, mesmo sem lembrar. Renascendo numa família onde o pai, né, o agora pai, era um ex-amante que foi uma espécie de traidor ali, de que não cumpriu o que prometeu. E a mãe era aquela que era traída. Olha, e três espíritos desequilibrados, as duas filhas e o marido. Olha que aprendizado que todo esse povo vai ter que fazer. E olha que evolução, que emanação de amor que esse coração materno vai ter que fazer para equilibrar o desequilíbrio dos três que estão naquela casa. E aí uma vez eu escutei o Haroldo Dutra falando sobre essa passagem do Nosso Lar. E perguntaram para ele, falou, mas ela precisava reencarnar? Ela falou assim, não, ela não precisava, mas vai falar isso para quem ama. Ou seja, era o jeito dela ajudar ali. E aí ela recebeu. Olha o aprendizado que essa família, que testa o nosso egoísmo e até o nosso orgulho, tem que fazer. Os quatro. Não pensem que elas terão um temperamento dócil. Né? Vamos lá. Já falamos da criança, já falamos do adulto. E quando a gente chega na velhice? Quando a gente chega na velhice, tem uma coisa muito sábia que a natureza faz conosco. Porque a nossa tendência é chegar aqui, na matéria, né? A nossa verdadeira essência é espiritual, não é material.
Nós somos espírito. O que nós fazemos na matéria é o que nós estamos. É o egão, tá? Não é o espírito. O Amir não é o espírito. O Rudai não é o espírito. O Akil não é o espírito. O espírito, não sei, talvez ele se chame de algum nome, mas nós somos a personalidade, não somos a individualidade. Porque a gente pode assumir muitas personalidades diferentes. Uma hora branco, uma hora preto, uma hora gordo, uma hora magro, uma hora homem, uma hora mulher, rico, pobre. De todos os jeitos possíveis. Né? Quando a gente vem dessa essência para a matéria, a nossa tendência é esquecer o que nós somos e ficarmos amortecidos, anestesiados na matéria. Né? A gente fica anestesiado. Estando anestesiado, a gente esquece dessa essência e se apega, começa a se fascinar, começa a se distrair com as coisas do mundo e esquece o caminho que nós temos que seguir. Esquece que essas coisas estão aqui para o nosso uso, mas não para nos escravizar. E aí, para ir nos desapegando dessas coisas que nós passamos muitos anos nos apegando, a velhice, né, na sabedoria da natureza, faz com que nós, na velhice, comecemos a amenizar um pouco, a amansar um pouco os nossos apetites. Fica um pouquinho mais fácil resistir o pecado da luxúria, fica um pouco mais fácil resistir ao pecado da gula, porque a saúde já não permite que se coma qualquer coisa. Fica mais fácil resistir à tentação do cigarro, porque senão vem a asma, vem uma série de coisas. Fica mais fácil resistir a brigar com todo mundo, porque a chance da gente acabar apanhando na rua vai ficando maior. A vida vai fazendo com que nós automaticamente vamos nos desapegando um pouco dessas coisas que nós gostávamos tantos e que muitas vezes acabavam sendo um caminho de tropeço para nós, e isso faz com que nós comecemos a nos voltar para as coisas realmente mais importantes. Né? Se você vai... essa aqui até não, mas tem muitas casas espíritas que eu vou, que você vê lá que a grande parte do pessoal tem uma idade avançada. E isso pode significar, não posso afirmar, mas pode significar que nós demoramos muito, na média, para nos ligarmos das coisas, para nos darmos conta de alguma coisa. Né? Tem centros que é difícil você ver gente jovem, porque a gente demora para se dar conta dessas coisas. E a velhice faz com que esses apetites comecem a baixar, para que a gente consiga sublimar isso com novas atividades, com novas semeaduras. Então, da infância à velhice, nós temos fases em que estamos semeando e fases em que estamos colhendo. O que é importante para a gente saber dessa semeadura e de colheita? Qual que vai ser o resultado? O autoconhecimento, que já estava lá no Livro dos Espíritos, né? Conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade, uma resposta que foi dada para o Kardec, né? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Por que ele fala isso? Porque muitas vezes nós achamos que a nossa semeadura é uma, e na verdade ela pode ser diferente do que nós estamos imaginando. A gente pode estar distribuindo lanche, distribuindo cesta básica, dando passe, fazendo palestra, uma série de coisas, e achando que com isso nós estamos nos santificando, e muitas vezes nós estamos beneficiando só aqueles que recebem. E para nós podemos estar semeando alguma coisa bem diferente. Um palestrante, por exemplo, pode ficar prisioneiro do orgulho. Se vem muita gente elogiar e falar bem da palestra dele, muitos centros chamando, ele pode ficar prisioneiro do orgulho. Aquele passista que vê alguém que tomou passe 3 semanas seguidas com ele, que não estava conseguindo desdobrar as costas, começa a andar ereto, ele fala, opa, é aqui mesmo, comigo mesmo. É fácil ficar prisioneiro dessas coisas, do nosso vício de prestígio, do nosso orgulho. Então, por que é necessário o autoconhecimento? Olhar para dentro. Para saber qual é esse aprendizado, qual é essa semeadura, que nós podemos estar acreditando que ela é uma e ela pode ser outra. Né? O autoconhecimento, então, é muito importante. Ou seja, relacionar ação e reação. Se nós não temos o autoconhecimento, muitas vezes quando nós começamos o erro, como a gente está sempre olhando para fora, esse erro passa despercebido. E a consciência não dói. A consciência não doendo, a gente não corrige. Entendeu? Agora, se nós estamos sempre voltados para dentro, voltados no sentido de observação, né? Em vez de julgar, de observar o outro,
observar o mundo, né, como um observador da vida, sem julgamento, podendo ajudar naquilo que for possível, né, estando sempre pronto a fazer o bem, pronto a ajudar, mas olhando as nossas atitudes. Quando Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação, ele não estava dizendo vigiai o outro. Tem um monte de religião até hoje que só fica vigiando a religião do outro. Mas nós temos que vigiar nós mesmos. Esse é o autoconhecimento, né? Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, fala isso. Olha, sabe como é que eu fazia? Todo dia, quando eu ia deitar, eu passava em revista tudo que tinha acontecido comigo, tudo que eu tinha feito durante o dia, e ficava pensando se alguém teria alguma coisa para reclamar de mim. Se alguma coisa eu tinha feito de errado e poderia ter feito diferente. Dia após dia, dia após dia. Sem se culpar pelo passado, mas planejando acertar no futuro. O ontem já não tem mais como mexer. O plano é acertar amanhã. Fazendo as pazes com o seu erro de ontem, você consegue acertar amanhã. E Jesus, na palavra dele, de uma maneira talvez não tão explícita, porque não dava para falar, o pessoal naquela época só via o exterior, né? Não dava para falar muito sobre isso. Ele disse o seguinte, isso está no livro Boa Nova, que o reino de Deus, do qual ele tanto se referiu, é a obra divina no coração dos homens. Ele disse isso de muitas maneiras diferentes que no fundo levam para o mesmo lugar. Ele disse, onde está o teu tesouro, é onde está o teu coração. Então se o teu coração está na tua fortuna, está no teu cargo, está na tua beleza física, está na tua sede de poder, o que for, o teu coração vai estar lá também. Só que se essas são coisas transitórias, são coisas que nós não vamos levar, nós vamos deixar todas elas aqui, essa felicidade tem dia e hora para acabar. E aí qual é a nossa bagagem para levar para o lado de lá? Se nós tivermos o reino de Deus no coração, se a obra divina for edificada dentro do nosso coração, nós vamos levar isso para o lado de lá. E aí essa felicidade vai com você para onde você for. Você leva o seu céu com você. Você para de orar para ir para o céu. Você passa a compartilhar o céu. E onde você vai é céu. E o inferno a gente também carrega dentro. Tem gente que aonde vai ela carrega o inferno. Para ela e muitas vezes até para os outros. Então assim, nós temos aquela noção de tudo é externo, que o externo teria que condicionar o nosso estado íntimo. É o contrário. O nosso estado íntimo condiciona o externo. Porque o mundo funciona por afinidade, por atração. Então quando você ouve falar, por exemplo, no nível nosso lar, de regiões tenebrosas no plano espiritual, não é que Deus tenha se lembrado de fazer uma região bem tenebrosa para jogar aquele povinho lá. Não é isso. Aquelas pessoas se reuniram por afinidade de pensamentos, de sentimentos, de estado evolutivo, de gostos, e as emanações, o estado interior delas começa a emanar e começa a plasmar aquilo em volta. Da mesma maneira que uma colônia maravilhosa como o nosso lar é produto das mentes equilibradas que ali moram. Aquilo foi edificado com base no pensamento. Né? E nós vivemos mergulhados no fluido universal que a própria obra do André Luiz trata como o hausto do Criador, o plasma divino. Ou seja, nós estamos mergulhados em Deus. É o hausto do Criador. Não tem como você fugir de Deus, não tem como você se afastar de Deus. Só tem como você perder a sintonia. E a gente lembra de uma palavra muito bonita do Paulo que dizia: nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Olha como fala a mesma coisa de maneiras adequadas a cada época, né? Então esse aprendizado é para dentro. A Bíblia fala que Jesus conhecia todos por dentro. Ele vira para Judas e fala assim: faça logo o que você tem que fazer. Ele vira para Pedro e fala: Pedro, conheces a alegria de servir um amigo? Quando Pedro perguntou lá se ele não estava estimulando a bebedice lá quando transformou a água em vinho, né? A resposta era uma profecia do que ia acontecer depois, né? Ele falou, né, que quando fores velho, outro te cingirá e te levará por lugar onde não queres ir. Ele conhecia todos por dentro.
E isso aconteceu também com Emmanuel, que relata lá no livro Há 2000 anos que ele teve um encontro com Cristo. E Cristo vira para ele e fala assim, olha, você está num momento agora que você pode escolher fazer um caminho totalmente diferente, só que está no teu querer. Aproveitá-lo agora ou só daqui a alguns milênios. E acabou sendo dali alguns milênios. Né? Depois ele teve que vir como escravo Nestório, Manuel da Nóbrega e tal, e hoje ele é o que nós conhecemos aí, um espírito bastante evoluído aí. Mas a escolha dele foi demorar um pouco mais. Jesus conhecia ele por dentro. Quando ele fala assim, não procuro o homem de estado, superficial e orgulhoso. Vocês lembram dessa passagem, 2000 anos? Ele encontra com Cristo, ele fala assim, senador, era melhor que você tivesse me procurado na hora clara do dia. Não procuro o homem de estado, superficial e orgulhoso. Com quem que ele estava falando? Ele não estava falando com o senador, ele estava falando com o Espírito Eterno, que ele conhecia por dentro. Se ele era ali um senador, se ele era um escravo, o que ele ia ser, pouco importava, porque isso é o transitório do qual nós estamos falando. Ele estava interessado ali no dentro. Ele sempre procurou despertar nos apóstolos o que estava dentro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele não virou para falar, Pedro, por que você me negou? Não. O que importa é o que Pedro tinha dentro dele naquele momento, não o que ele tinha feito. Pedro, tu me amas? 3 vezes ele perguntou. Senão não ia zerar as 3 negações. 3 vezes ele teve que falar isso para dizer, Pedro, é o teu coração que eu estou interessado. Não é no que você fez. Isso tudo, gente, faz parte do nosso crescimento. E esse crescimento não é opcional. Isso é uma coisa importante da gente perceber. Esse crescimento, esse aprendizado, não é opcional. Todos nós estamos destinados a sermos espíritos puros. Daquela pureza relativa, né? Todos nós estamos destinados a sermos espíritos puros. Então isso não é opcional. Nós vamos trilhar esse caminho, ou seja, nós vamos chegar no objetivo. O que nós podemos escolher é qual é a trajetória que nós vamos fazer. Que pode ser uma trajetória reta ou pode ser uma trajetória curva, muito mais longa, com idas e vindas, com muito sofrimento. Mas o crescimento, o aprendizado de que fala o texto aqui, não é opcional. E aí a gente pode pensar, falar assim, nossa, mas eu não dou conta. Mas qual que é então a chave para tudo isso, para eu me livrar dessas coisas todas que você falou? A chave é a mesma há 2000 e tantos anos. Evangelho de Jesus Cristo. Compreendido, né? Bem estudado e bem vivenciado. Nunca mudou a chave e nunca vai mudar. Sabe por que nunca vai mudar a chave? Porque esse evangelho não é uma coisa assim que ele deu uma receitinha de bolo para nós. É uma coisa que Jesus adquiriu na experiência evolutiva dele. Ele não aprendeu aquelas coisas todas que ele colocou no evangelho, parado, sentado, tomando ali uma limonada na sombra. Não. Ele aprendeu no calor da batalha, no calor daquele bom combate de que fala o Paulo. Né? De que aquele combate do que muitas vezes o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, o bem que eu quero fazer eu não faço. Esse é o combate de que falava Paulo. Jesus aprendeu essas coisas que ele colocou no evangelho combatendo esse bom combate. Né? E não nos esqueçamos que quando esse planeta foi criado, evento do qual ele participou, há mais de 4 bilhões, né, 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era Jesus. Ele já era um espírito puro. Então ele sabe muito bem do que ele está falando e da eficácia que isso teve para ele, para todos nós e que vale em qualquer lugar do universo. Que ele te abençoe e oriente cada uma das suas escolhas. Então, alguém gostaria de fazer alguma colocação ou tem alguma dúvida? Participar aqui da reunião. Ninguém? Tá todo mundo pensativo. Todo mundo, né? Pensando assim, esse cara embora logo.
Oi, eu sou a Mirna. Boa noite. Boa noite. Quando eu cheguei aqui, que eu estava lá para dentro, e você estava falando que às vezes pensamos em fazer, por exemplo, estudar tal profissão, fazer tal coisa, e no fim fazemos outra coisa. Então eu queria falar de mim. Desde criança eu falava, eu vou ser advogada, vou ser advogada, vou ser advogada. Os caminhos me levaram para outros caminhos e cheguei a trabalhar nessa área sem ser advogada. Mas aí eu comecei a estudar. E de novo, 2 vezes voltei, 2 vezes fatos me impediram, porque agora não tem nada que me, vamos dizer, que me tome meu tempo. Eu posso estudar, né? Mas coisas impediram que eu continuasse. Então parei de novo, tranquei, né? Então não cheguei a me formar, entendeu? E era uma coisa que eu queria desde criança. E eu gosto demais. Então, por que você quer fazer algo e é direcionado para outro lado? Olha, o acaso não existe, né? Quando a gente acaba sendo surpreendido por alguns caminhos na vida que... Eu também tive algumas coisas na minha vida que eu tentei trilhar um determinado caminho e nada me deixou ir por aquele caminho. E coisas que eu tentei sair fora e as coisas fizeram com que eu ficasse ali dentro. Isso aconteceu no campo profissional, isso aconteceu numa série de coisas, né? Na minha visão, tudo isso serve a um propósito maior, né? Voltando àquela questão que nós estávamos falando no começo, da individualidade e do ser imortal, talvez o que é importante para nós hoje como personalidade, ou seja, o que é importante para o Amir hoje, que é ter determinada carreira, morar em tal lugar, ter um relacionamento com determinada pessoa, ter tal carro, isso muitas vezes é muito importante para nós, no egão aqui, como nós estamos hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, mas muitas vezes olhando os nossos objetivos maiores, que é uma coisa que nós temos consciência quando nós estamos do lado de lá, pode não ser tão importante assim. E às vezes, de repente, pode atrapalhar coisas que nós realmente temos que fazer e nos propusemos a fazer do lado de lá. Não dá para dizer com exatidão o que possa ter acontecido, o que possa ter desviado e tal. Mas certamente eu não acredito que isso possa acontecer por acaso. Eu acho que sempre há a mão de Deus ali nos guiando pelos caminhos que nós temos que ir, né? Agora, desde que seja uma coisa lícita, uma coisa que não prejudique ninguém, uma coisa que não te prejudique como pessoa, como espírito e não prejudique ninguém, é uma coisa que você pode perseguir sempre. Se ela vai chegar, se ela não vai, aí é uma questão de Deus, né? Aí é o tempo de Deus, não é o nosso, né? Teve muitas coisas assim que eu também persegui ao longo da vida que nunca chegaram. Algumas eu me conformei, outras eu continuo perseguindo, né? Porque a gente também deve lutar, né? A gente deve, se é uma coisa que a gente realmente quer, a gente deve lutar por isso, né? Às vezes ainda não chegou, mas pode chegar, né? Conhecimento por alto das leis, das coisas, e talvez na outra eu vá exercer como eu quero exercer. Isso é pensar como espírito, né? Você já tem uma noção de que a coisa não acaba aqui. Só pode ser isso, porque é impossível o negócio acontecer do jeito que aconteceu. Ainda bem que tem a próxima, né? Olá, tudo Olá, bem? tudo bem?
Eu queria só fazer uma colocação em cima do que ela falou. Eu acho que, como ela falou que de criança ela já falava que ela queria ser advogada, essa coisa do direito já estava impresso nela, né? Eu acho que existe uma possibilidade, como você disse, a gente não pode afirmar, de que anteriormente ela tenha feito mau uso do direito. E nesse caso ela veio podada para domar isso aí, né? Pra domesticar isso aí. É uma possibilidade. Não dá para afirmar, né? Não, esse tipo de coisa que você relata, uma das possibilidades, que são muitas, tá? Uma das possibilidades que pode ser é que em alguma outra encarnação aí, talvez até há muito tempo, você tenha tido acesso a essa formação e tenha feito mau uso dela. E aí tem um determinado aprendizado para zerar antes que se possa estar trilhando esses caminhos de novo, né? Mas não dá para afirmar, as possibilidades são muitas, né? Não dá para ter ideia. O Chico passou por isso, né? O Chico, uma vez o Emmanuel chegou para ele, não dá para falar para um homem simples daquele, né? Meio receoso. Falou assim, você vai psicografar mais de 400 livros. Pô, o homem ia surtar. Falou, Chico, você vai psicografar 30 livros. Topa? Topa. 30. Mais 30. Mais 30? Topa. Mais 30. Mais 30. Putz, 30 são 90, tal. Uma hora chegou para ele o Emmanuel e disse, Chico, sua desencarnação foi confiscada. Nessa encarnação, você não vai fazer o que você quer fazer, você vai fazer livro. O teu compromisso é com o livro. Se quiser ficar fazendo com esses negócios aí de efeito físico, essas materializações, essas coisas que ele fez por um tempo, pode fazer. Mas você está perdendo o teu compromisso aqui, que o teu compromisso é com o livro. E aí ele foi indo e fez os 400 e tantos livros. Ou seja, se você chegasse ali para ele e dizer para ele, olha, você não vai poder fazer nada para você vai fazer os 400, ele ia desanimar talvez desde o começo. Agora, a vida muitas vezes vai nos levando num ritmo diferente, que é o ritmo de Deus e não é o nosso, e a gente faz o que tem que fazer. Muitas coisas a gente faz porque aprende a amar, né? Porque a gente acha que a gente entendendo tudo, a gente lendo os 412 livros, e todos do Allan Kardec, do Divaldo e tudo, a gente vai aprender um monte de coisa e aí vai realizar. Sem amor a gente não realiza nada. Porque com todo esse conhecimento, se muitas vezes nós tivermos noção que a pessoa que trabalha na mesa do nosso lado é um cara que assassinou nosso filho na encarnação passada, esses 400 e tantos livros vão por água abaixo. Agora, se ele vem ali, você não sabe de nada, você não sabe disso, desse conhecimento, mas você começa a pegar amizade com aquela pessoa e você começa a desenvolver uma afetividade, você chega e ama, você realiza o que você veio realizar, que era se reconciliar com ela. Se você entendesse primeiro, talvez você não realizasse. Então, às vezes, Deus não nos explica tudo de propósito, né? Para que a gente primeiro faça o que tem que fazer, aí um dia do lado de lá a gente entende. Né? Não precisamos ter pressa de entender, né? Isso? Obrigado, gente. Então vamos agora para aquele momento que nós podemos doar um pouco do muito que nós recebemos, do muito que nós recebemos todos os dias do nosso Pai. E é de uma forma simples, espontânea, é doando esse nosso amor. Então, buscando dentro de nós esse sentimento nobre que nós temos trabalhado tanto para entender, para desenvolver, vamos doando o nosso amor através das nossas vibrações. Então, que elas cheguem a todos os hospitais, lares, onde existam pessoas que estejam em tratamentos de saúde, que Jesus as envolva, fortalecendo-as, que possam ter entendimento, resignação e coragem para compreender e para perseverar. Então, que Jesus as envolva com muito amor. Nós vamos também
vibrando por todos os lares, todas as famílias que encontram-se nessa encarnação, com o objetivo de se reconciliar, de se ajudar, de se compreender, cada qual dentro dos nossos lares tem aquele amigo, aquele parente mais difícil do entendimento. Então, vibremos pelos nossos lares, pelas nossas famílias e por todas as famílias desse nosso planeta que ainda estão nessa caminhada, se reajustando, se compreendendo e aprendendo a se amar. Vamos vibrar pelo nosso planeta, envolvendo com amor, para que esse amor do nosso Mestre envolva cada habitante em vibrações de paz, em vibrações de entendimento, que a fraternidade possa florescer entre os homens, ajudando uns aos outros nessa caminhada evolutiva. Vibremos muita paz e amor a todo o nosso planeta. E assim, então, agradecidos por tanto recebermos em conhecimento, que possamos fazer desses conhecimentos a nossa reflexão íntima e transformá-las em passos, em novos passos para a nossa caminhada. Então, muito obrigada, Pai, por tudo que recebemos hoje. E que possamos voltar aos nossos lares em paz, em segurança, dividindo com todos que estão lá um pouquinho de tudo que nós recebemos. E possamos estar aqui na próxima semana para mais um encontro nessa casa bendita. Que assim seja, graças a Deus. Então nós continuamos em silêncio até sermos chamados para receber o passe. Vamos continuar nessa sintonia, nessa harmonia.